Bem-vindos, alunos e alunas, meus queridos, a segunda aula de anatomia do super-herói, tá? Voltada para biscuit. E nesse vídeo a gente vai estruturar, né, o esqueleto de arame. Vamos colocar um pouco de massa, né, uma blocagem inicial aqui só para dar volume no nosso personagem aqui. Na primeira aula foi a aula de como montar o esqueleto e agora a gente vai dar uma estruturada nele, né? Para esse módulo, eu recomendo que não seja colocado nenhuma pose diferente no seu personagem, que não seja com os braços estendidos, né? Ó, você pode arquear um pouquinho as costas, que é bom, que ele fique com o peito para fora. Ó, ele fica com esse movimento aqui, ó. Ainda mantém o movimento da coluna, que ela vai para trás e vem para frente. O pescoço um pouquinho para frente, ó, ligeiramente assim, ó, para frente. Deixa eu acender a luz aqui para ficar um pouco mais claro. Pescoço assim, ligeiramente para frente, tá? As pernas normais, paralelas ao ombro, tá? E uma pose assim simples, reta, né? Para a gente poder estudar bem a anatomia, colocar bem os músculos nos lugares certos. Braço para trás um pouco assim, ó, para dar um aspecto de herói mesmo. O que a gente vai fazer é um super-herói aqui, ó. Então a gente vai começar a estruturar essa peça, né? Pegando um pouquinho de massa, tá? A gente vai colocando massa em volta dele, tá? Ó, vamos começar por baixo ali pelas pernas. Ó, pega a massinha assim, ó. Igual, né? Procura sempre cortar, procura sempre pegar a mesma quantidade. O que eu faço? Eu pego, faço uma bolinha, faz uma minhoquinha, um rolinho, uma minhoquinha e divide ao meio, né? Para não precisar ficar medindo, eu uso aqui aqui as falanges do dedo, ó. Tá vendo, ó? Se você vê, ó, tá certo ali, aí o dedo tá no meio, ó, tá? Aí você corta ao meio e vai colocar a massa assim, ó, no seu boneco, assim, ó. Só envolver aqui, ó. Ó, puxa até a canela, até o joelho, que a gente viu aqui, ó, que daqui para baixo é o joelho, tá? Para baixo da marcação aqui, ó. Puxa aqui até o joelho. Aí endireita bem aqui a massa. E aí pode colocar do outro lado também. Se você quiser fazer com o boneco colocado, você pode fazer com o boneco colocado. Se quiser fazer com o boneco na mão, mas o problema é que você vai ter que ficar tirando e colocando o boneco. Eu vou colocar ele assim numa pose com as pernas mais abertas, que é a pose do super-herói, né? Super-herói que ele não tá parando porque eu cortei demais o arame. Fiquei com medo de que essa base ela é mais fina, daí eu cortei demais e agora ele não tá parando. Mas a gente põe uma fitinha ali e ele já para, quer ver? Que depois que ele secar, é porque o arame tá puxando ela de volta. Mas a hora que o biscuit secar, aí ele vai manter aqui a posição. Acho que dá para deixar um pouquinho mais fechado assim, ó. Aí não precisa nem de cola, nem de fita. Aí vamos colocar agora na outra perna. Que aqui, ó, do joelho para baixo é perna, tá? Do joelho para cima são membros inferiores.
perna chamamos o que tem do joelho para baixo. Ó, é só uma estrutura como se fosse o osso, né? Que é um pouco mais largo, porque o arame ele é bem fino. Para você colocar os músculos, você precisa de uma estrutura um pouco mais grossa. Mais um pouquinho de massa. Ó, faz o mesmo processo, faz uma bolinha, aí um rolinho, ó, e divide ao meio. Aí você vem aqui, ó, nos membros superiores, nos membros inferiores, que é a coxa, né, vulgarmente chamada de coxa. Coloco aqui o que seria um esqueleto. Tá? E vamos fazer isso do outro lado aqui também. Aí. Esse boneco aqui, eu não vou cobrir as articulações, porque a gente tá já com um pronto para o curso, e esse eu quero aproveitar para fazer pose com ele. Eu vou pegar aqui o do curso. Então, que nós já estamos adiantado no curso, tem esse aqui, tá? A gente vai deixar esse igual a esse aqui, tá? Mas eu vou mostrar essa etapa, e quando chegar nessa, que só vai ficar faltando cobrir as articulações aqui. Daí eu volto com esse boneco aqui pra gente continuar o curso. Então vamos lá. Pegando a massa. Essa massa ela tá bem mole, cheia de creme na mão. Deixa eu subir a câmera aqui. Aí ficou melhor, né? E vamos só um pouquinho uma câmera aqui, gente. Vou pausar aqui o... Aí, ó. Aí continuando então, mesmo processo, tá? Rolinho, bolinha, rolinho. Divide ao meio. Vamos colocar agora no braço. Chamamos de braço o que tem do cotovelo para cima. Do cotovelo para baixo, antebraço. É esse aqui. Vamos aqui dar um pouquinho de estrutura para esse cavalheiro aqui. Deixa bem certinho, tá? Para ele secar já certinho aqui. Eu repito, não vou cobrir esse aqui, eu não vou cobrir as articulações, somente demonstrando para vocês o que tem que ser feito aqui para vocês ir fazendo até chegar nessa situação aqui, ó, tá? De colocando aqui já é na terceira aula, a gente parou nessa parte aqui.
da estruturação. Eu falei segunda aula porque eu fiz lives, né? E as lives elas não ficaram com uma qualidade boa. Então eu tô refazendo e essa aqui, pelo cronograma, seria a segunda aula. Então, para seguir o cronograma certinho do módulo, segunda etapa é cobrir o esqueleto com massa, né? Nessa etapa aqui a gente cobre para ter um pouco mais de volume para poder colocar os músculos. Você vai colocando massa assim, vai agregando massa, ó. Tá? Como eu disse, esse aqui eu não vou colocar massa nele todo, porque eu quero utilizar para fazer uma pose nele, mas pensando bem melhor, para não ficar misturando as coisas, eu vou cobrir ele e depois eu tiro nas articulações. Só para vocês verem como é que vai ficando aqui. Ó, viu? Pega um pouco de massa, coloca ali no que seria a nossa caixa torácica. Agora aqui na pelvis. Ó, faz como se fosse ali, ó, uma boca, né? Um lábio aqui, ó. Né? E coloca aqui na pelvis. Vamos fazer a mesma coisa para trás. Aí você vai fazendo isso e vai conferindo com a tua referência, para ver se não está colocando massa demais nos lugares errados. Por exemplo, aqui tem muita massa, ó. Tá passando da coxa, então eu vou até tirar, não vou nem, ó. Ele tem que aparecer ali o órgão sexual embaixo aqui, tá? O volume do órgão sexual aqui, ele tem que aparecer embaixo. Ó, agora já tá. Você não consegue ver? Deixa eu ajeitar aqui. E vou mostrar pra você como é que tem que ficar. Ó, ele tem que estar aparecendo ali, ó, bem certinho. Tá vendo? Ele tem que estar aparecendo, porque aqui o biscuit ainda ele vai secar ainda, né? Daí vai encolher. Depois que ele encolher, ele vai aparecer um pouco mais ainda. Mas aquele tanto ali já tá bom. E agora a gente coloca um pouquinho aqui na região do abdômen. Ó, puxa um pouquinho aqui no peitoral. E vamos ali para a parte de trás.
É só preencher, tá? Aqui você só vai fazendo rolinho, vai transformando em plaquinha e vai preenchendo aqui de forma que não fique nada aparecendo. E depois a gente vai colocar músculos por cima disso aqui. A massa tá grudando. Vamos passar creme. Não precisa ficar perfeito, porque a gente ainda vai botar bastante massa. Só é bom não deixar muito disforme, né? Deixa uma coisa mais certinha, mais uniforme. Ó, vem alisando. Depois que cobriu tudo, é só alisar. Ajusta aqui no ombro certinho. Ó, aí acerta bem direitinho os volumes da massa, que ele vai secar, vai encolher e vai ficar bem firme. Aí depois a gente vem com mais massa em cima para colocar a estrutura muscular. Eu peguei um lápis aqui só para endireitar aqui ó, as pelotas aqui que ficou. Ó. Aí, ó. Tá? Seria essa a segunda etapa que você precisa fazer no seu personagem. E aí esperar secar. Aí um dia, né? Deixa um dia seco ali. Enquanto isso, deixa secar por um dia. Enquanto isso, você pode ir fazendo a aula de mão, né? A aula de cabeça, vai treinando. Faz 2, 3, 4 cabeças ali, deixa pronta, que a hora que você for fazer outro personagem já tem, né? Já faz pensando num personagem que você quer fazer pra frente. Vai ali no Google e busca referências, né, de rostos lá, cabeças de personagem, Thor, Wolverine, Superman, Batman, e deixa ali separadinho, né, as cabeças, vai fazendo cabeça ali, e daí amanhã você volta para colocar mais algumas estruturas aqui no corpo do boneco. Ah, tá, faltou um detalhe aqui. Para fazer o pé, né, para saber a medida do pé, é bem simples. O pé ele tem a mesma medida do cotovelo, do antebraço, que vai do cotovelo até o punho. Do cotovelo até o pulso aqui, ó, é o tamanho do seu pé. Então você não vai colocar tudo isso aqui de volume agora, você vai colocar como se fosse um pé sem dedos, né? É um pezinho um pouquinho mais curto. Aí você vai enrolar e vai colocar aqui nos pés, ó. Eu vou fazer uma botinha curta aqui, ó. Só para ir secando já e você já
depois já ter uma estrutura aqui do pé e ele também reforça bastante essa estrutura para não ficar tão mole, tão balangando assim, sabe? Ó, faz uma estruturazinha do pé aqui, curtinho, né? Não faz comprido do tamanho do antebraço. É fácil para você resolver isso. Você pega uma ferramenta como essa aqui, que é o paquímetro. Tem uma outra que é o compasso, que eu gosto muito de usar, mas não sei onde é que está agora. Depois eu procuro. Né? Você vai medir. O compasso é o seguinte, você pega o compasso normal desses de escola, tira a ponta do grafite e coloca no lugar uma pontinha de palito de dente, ou o certo mesmo é você comprar duas agulhas e colocar no lugar, tirar a outra ponta do compasso e no lugar colocar duas agulhas, uma em cada ponta, aí você vai ter uma ferramenta de precisão para você tirar medidas, tá? E a medida que eu vou querer saber agora é a medida do pé, né? Você lembra que aqui ó, eu deixei o espaço certinho do pulso aqui, ó. Aí você vai pegar e medir. Outra coisa, o tamanho do pé é o mesmo tamanho de uma cabeça. Então você pode pegar na, ó, tá vendo, ó, mesmo sem olhar aqui, ó, eu medi, já deu certo. A mesma largura que eu medi aqui, ó, já bateu aqui com o tamanho da cabeça. Entendeu? Então, ó, essa largura aqui é o tamanho do pé, completo, com dedo e tudo. Então você vai medir aqui, ó, e vai deixar faltando um pouco, ó. Ó, deixa faltando um pouco. E ainda contando mais com o encolhimento da massa, ainda vai sobrar um pouco menos de massa para você depois conseguir modelar o pé. Aí aqui, vamos pegar uma ferramenta para dar uma acertada nessas. Pode ser qualquer ferramenta, gravatinha, pode ser o pincel de silicone, qualquer ferramenta, só para acertar alguma coisinha que ficou, né, que você modelou com o dedo, só para acertar isso. O pé é bom também você dar uma chanfradinha aqui, ó, pro lado de fora e uma arredondada pro lado de dentro. Ó, dá uma chanfradinha pro lado de fora, uma arredondada pro lado de dentro. Ó, sem querer ele ficou com uma posezinha até legal. Ó, dá uma olhadinha se não precisa colocar mais massa em algum outro lugar, coloca. Que aqui vai bastante músculo, né? O músculo da panturrilha aqui, da batata da perna. Vai bastante músculo aqui. Aí pro joelho a gente faz, deixa eu ver, duas bolinhas desse tamanho aqui, ó. Pro joelho a gente faz duas bolinhas assim. Vamos colocar aqui. Respeitando que o tamanho do joelho é a metade de uma cabeça. Então você mede aqui, você pega aqui a cabeça. Ó, ela tá dando 3 centímetros